Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós estaremos falando sobre variáveis locais e variáveis globais. Então, gente, variáveis em Python pode ser categorizadas como locais ou globais, dependendo de onde são definidas e como são acessadas. Variáveis locais. Primeiro, vamos falar sobre o primeiro tipo. Variáveis locais são aquelas definidas dentro de uma função. Elas só podem ser acessadas dentro dessa função, ou seja, o seu escopo é limitado à função em que são declaradas. Uma vez que a execução da função é concluída, a variável local é destruída e seu valor não é mais acessível. Então vamos entender o que ele está dizendo aqui com essa questão da variável ser destruída e o valor não ser acessível. Isso aqui vai ser entendido nesse exemplo. Então eu tenho aqui a função, minha função, defini ela. Aí aqui interno a ela eu tenho o quê? A variável que eu chamei de variável local, né? Para se adequar aqui ao exemplo. E aí, essa variável local aqui, que eu dei esse nome a ela, vai armazenar string variável local, né? Aqui eu tenho um acentozinho, eu tenho uma pontuação, vai armazenar esse string aqui dentro. E aí, caso eu chame a função, além de criar essa variável, armazenar aqui dentro, eu vou imprimir essa variável local, que se espera sair essa frase aqui, variável local com exclamação, beleza? Então, nesse caso, vou só executar, a função vai ser armazenada na memória, afinal ela não foi chamada. Para chamar ela, eu tenho que fazer isso aqui, minha função. Né? Então, chamando aqui, beleza, variável local. Imprimimos isso aqui. O que acontece se eu tentasse imprimir diretamente isso aqui, a variável local que está aqui dentro da função? Deu um erro. Porque é o que ele fala aqui, uma vez que a função é executada, é concluída, a execução da função é concluída, a variável local é destruída e seu valor não é mais acessível. Ou seja, uma vez que saiu essa frase aqui, acabou. Não existe mais esta variável local, certo? Então a gente não consegue mais imprimi-la. Aí em outra mão nós temos as globais. Variáveis globais, por outro lado, são definidas fora de todas as funções. Elas podem ser acessadas e modificadas de qualquer lugar do código, dentro ou fora das funções. Contudo, para modificá-lo dentro de uma função, você precisa declarar a variável como global dentro dessa função, usando a palavra-chave global. Então aqui eu tenho um primeiro exemplo, que é o seguinte, variável global inalterada por ação de uma função. Então eu tenho aqui, variável global, botei ela aqui fora. Então tem aqui a palavrinha com acento, tal, é um string. E aqui eu tenho a definição, a minha função, e aí eu peguei e repeti o nome, variável global que está aqui, ou seja, repeti o nome da variável. A variável global está aqui, está interna à minha função. Só que interna à minha função, eu fiz o seguinte, eu mudei a string. Aqui eu tenho string variável global e aqui eu tenho a string que é a frase. Será que modificou a global? E aí quando eu chamar minha função, eu vou imprimir o que? A variável global, que provavelmente vai ser esta aqui, esta frase. Aí a pergunta é, o que aconteceu com esta aqui? E elas têm o mesmo nome. Será que vai sobrepor? Eu vou ficar sem saber qual é qual? Vamos lá. Executando aqui, a função foi gerada, foi armazenada na memória. Assim como essa variável global aqui também. Então quando eu botar print variável global, eu vou imprimir essa primeira parte. Eu não chamei a função, então isso aqui está lá dentro da função. Então aqui, beleza, é aceitável. A gente entender, É fácil, Mas quando eu botar a minha função, será que modificou a global? Pronto, passei por dentro. Aí você fala, professor, eu acho que se eu botar o print variável global novamente, vai imprimir essa frase e não essa. Por quê? Porque a minha função mudou. Variável global que tinha esse nome aqui original, agora tem esse aqui. Essa frase aqui. Vamos lá. Variável global, ela ficou inalterada. Em geral, recomenda-se minimizar o uso de variáveis globais sempre que possível, pois o uso excessivo pode levar a problemas de manutenção do código e a bugs, especialmente em problemas maiores e mais complexos. Isso ocorre porque as variáveis globais podem ser alteradas de qualquer lugar do código, o que pode tornar difícil rastrear onde e quando os valores estão sendo modificados. Em vez disso, é geralmente melhor passar variáveis como argumentos para a função ou usar estruturas de dados para agrupar variáveis relacionadas. O que ele está dizendo é o seguinte, você tem um código muito grande, então, sei lá, por algum motivo lá você usou uma mesma variável duas vezes, você declarou ela duas vezes, esqueceu. Então, uma vai sobrepor a outra. Isso se você não fez dentro de uma função, se você fez fora. Então, está lá a variável global, você esqueceu lá numa parte lá do código, botou variável global de novo. Então, e definiu duas strings diferentes. Então, obviamente, a segunda vai sobrepor a primeira. Então, aí existe uma coisa interessante que é o seguinte, que a gente pode fazer. A palavra-chave global em Python é usada para indicar
que uma variável é global, ou seja, ela não está confinada ao escopo local de uma função, mas pode ser acessada e modificada em qualquer lugar do código. Vejamos o código anterior com a palavra-chave global, que é esse aqui. Ó. Então, temos aqui variável global, tá, exclamaçãozinha, ó, presta bem atenção como é que ela está escrita. Temos aqui global, variável global. Né? Então, tem essa linha aqui extra, né? Vou até dar uns espaços aqui para melhorar a nossa visualização. Tá certo? Aí, o que acontece? Ó? Então, interno aqui eu tenho global, variável global. E aqui eu tenho variável global igual a variável global modificada. E aqui, se eu chamar a função, eu vou imprimir o quê? Variável global, que é a que está aqui interno. Ó. Quanto a isso, não tem problema. Então, não vai ser essa aqui de fora. A gente sabe que vai imprimir essa aqui de dentro. Então, ó, vamos executar aqui. Uma vez que eu executei, claro, não saiu nada porque eu não chamei. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero ver o estado da variável global aqui, se está com esse nome aqui ainda, variável global. Beleza? Então, vou imprimir. Ó. Saiu esse aqui de cima. Beleza? Agora, eu vou executar a função. Variável global modificada. Aí agora eu vou repetir o processo aqui, o print variável global, para eu ver que agora eu não tenho mais isso aqui. Ou seja, como eu usei a palavra-chave global aqui, ele repassou esta variável aqui de fora para essa aqui de dentro, que agora pode ser acessada de qualquer lugar. Então, se eu botar aqui, ó, print variável global modificada, ou seja, ele não acessou mais a externa, como a gente fez aqui no primeiro print. Ou melhor, né, essa externa aqui ela foi modificada, mesmo estando dentro da função, que não ocorreu no código passado, né, porque não tinha um global. Agora, eu tenho ela dentro da função, só que ela foi repassada para global, ou seja, ela sobrepôs essa outra aqui. Beleza? Então, assim que a função foi executada, essa variável global aqui foi sobreposta por esta aqui. Né? Mesmo, né, ressaltando, mesmo definida dentro da função, mas ela foi definida com status de global. Então, ela sobrepõe a de cima. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.